Tô de volta. Só me corrigindo então. Nesse último vídeo que eu fiz, eu faço e assisto, né? Pra ver se eu falei alguma viagem. E eu falei coisa, né? E coisa é muito subjetivo, né? Eu falei coisas sobrenaturais que eles inventaram pra se manter no poder. Porque por que os deuses egípcios eles falavam que eles eram deuses, né? Para que as pessoas continuassem acreditando neles e mantessem no poder. Justamente porque normalmente as pessoas não vão ir contra um deus, né? Ou, de certa forma, vão acreditar, né? Naquilo que ele está falando ali. Porque o fato dele ser considerado deus no Egito Antigo ou em outras civilizações era pela questão do conhecimento que ele tinha, né? Conhecimento de astronomia, de conhecer quando queria acontecer algum eclipse ou alguma coisa desse sentido, né? Ou de pessoas que falavam para o rei quando isso ia acontecer, normalmente os sacerdotes, que também eram pessoas com bastante inteligência de agricultura, também de construção civil e de outras coisinhas mais, né? E a partir dessa junção de conhecimentos que as outras pessoas não tinham, né? Fazia com que a pessoa fosse considerada um rei e um deus, né? Um representante de Deus na Terra, ou propriamente um deus, como no Egito, né? Sem nunca ser questionado, né? Sem nunca duvidar que aquilo ali poderia ser uma baita de uma mentira, na real. Certo? Por isso que eles construíam aí com o poder deles aquelas pirâmides gigantescas que se tem até hoje no Egito Antigo. Fechou? Só para esclarecer o porquê que eu falei coisas sobrenaturais, mas não é coisas sobrenaturais. Isso que é o interessante de estudar a Mesopotâmia, porque a partir desse momento que acaba a pré-história e começa a história, certo? Que é isso que a gente está estudando aqui. E a história ela começa justamente porque essas civilizações elas criam a escrita, os hierógrafos, certo? Do Egito Antigo, a escrita cuneiforme dos Sumérios, beleza? Que é utilizada pelos babilônicos também no Código de Hammurabi. E a partir do momento que se tem a escrita, as coisas não mudam mais, porque se tu conta uma história para uma pessoa, uma história oral, tu conta para 10 pessoas. O primeiro vai contar de uma forma, o último já vai chegar de um jeito totalmente diferente, certo? Quando chegar a história no último, no 10º lá. A mesma história que o primeiro contou ali pro segundo, certo? Já a escrita, ela já não pode ser mudada tão facilmente. A escrita vai ser a mesma para todo mundo, então as pessoas acreditavam. O Código de Hammurabi ele ficou tão famoso porque o rei Hammurabi distribuiu o código, as leis para toda a sociedade, certo? Para a tribo dele. Então as pessoas sabiam qual que era a regra. Todo mundo estava ciente do que acontecia e que aconteceria, né? Se eles fizessem tal coisa errada ou se descumprisse alguma das regras que estavam ali. Então todo mundo cobrava junto, não era mais só o rei que cobravam as leis, certo? Mas a sociedade também cobrava e punia se aquela pessoa estivesse errada. Já tá 4 minutos de vídeo, né? Vamos falar um pouco deles. Os assírios. Olha só. Os assírios, como vocês estudaram, né? Olha só que massa essas artes. Eles eram povos totalmente guerreiros, né? Se vocês forem analisar a arte deles, né? Normalmente eles estão, olha, esse aqui lutando com um leão. Ou eles estão caçando, né? Brigando com o leão. Eles são povos que vivem da guerra. Ou eles estão envolvidos com alguma guerra. Ali, dando uma flechada no leão. Mas eles eram povos extremamente hostis, dá pra se dizer assim, né? Que viviam guerreando com os demais povos que se tinha na volta. Uma imagem que eu não mostrei, essa aqui, ó.
Vocês até ouviram falar desse termo, ó, crescente fértil. Essa zona da Mesopotâmia e do Egito, ela é conhecida, e o que fez as pessoas irem, né, morar aqui e viver da agricultura são essas grandes fontes, né, de água que se tem aqui, que faz com que esse lugar seja extremamente fértil. Tudo que tu plantar ali vai colher, certo? Aqui mesmo no Rio Nilo tem como se fosse um humus, né, que a gente fala, que deixa a terra extremamente fértil, né? Deixa essa área extremamente verde, assim. E por isso que os egípcios, eles deram tão certo, porque para manter aquela quantidade de gente que trabalhava lá, ou que era escravizado e etc, né, no Egito, ou que trabalhava porque seguia a religião, enfim, tinha que se ter muita comida. Então esse lugar é extremamente propício. E esses povos brigavam por esses lugares, estavam sempre se pegando, certo? E os assírios, eles eram conhecidos como, tipo, tiro, porrada e bomba mesmo. Os caras eram a favor da violência. Tinha... Arrancavam... Faziam várias punições, assim, ó, extremamente rigorosas, né? Com as pessoas que eles capturavam, ou que eles invadiam, ou que eles saqueavam as cidades, enfim, né? Vamos partir um pouquinho, então, para os babilônicos. A Babilônia, aqui a gente tem uma imagem, né? Quem aí vai ou já leu, ou vai na igreja, né? Na católica, na evangélica, e vai ouvir falar aí da Torre de Babel, né? Que existia, onde os imperadores decidiram resolver, né? A fazer uma torre extremamente alta, como se fosse um prédio ali de Balneário Camboriú, aquelas torres gêmeas, né? Aonde eles queriam chegar extremamente perto do céu para conversar ou falar com Deus, né? Para ter esse contato com Deus. Aqui, olha como é que é o palácio, né, de Nabucodonosor, onde tem esse jardim suspenso extremamente conhecido também da Mesopotâmia, que a Bruna também comentou com vocês. Só tô querendo mostrar um pouco das imagens, tá, para vocês, daquilo que a Bruna falou, só que eu senti que ficou só no texto. Podia dar tipo uma mostrada mais para vocês, entendeu? E os sumérios. Os sumérios, olha só os sumérios. Os sumérios, eles que inventaram a escrita cuneiforme. Eles eram comerciantes, agricultores, construtores civis, construíam os diques, né, para levar a água para dentro da cidade, certo? E olha essa imagem, ó. Essa imagem, deixa eu abrir ela aqui. É o exemplo do que eu falei na aula de sociologia de revolução cognitiva, certo? Porque o ser humano nessa arte mostra muito, ó. Aqui tem uma cabeça de um humano, um corpo, eu acho que é de um touro ou de um cavalo com asas, beleza? Isso é extremamente imaginativo, dá pra se dizer assim, né? Não existe uma pessoa desse tipo. Isso é a prova que o ser humano começou a imaginar, a criar certas coisas, beleza? Entre elas a religião, provavelmente esse é um símbolo de algum deus sumério, né? Olha aqui, os antigos sumérios estavam tentando nos dizer algo, a origem da civilização humana. Oh, tem que se ligar nesses sites, hein? Mas vários deles são triste de ler também, vale a pena. Mesmo que seja uma teoria da conspiração louca, vale a pena ver o que os caras criaram, o que eles pensam, né? Mas de qualquer forma, o que eu tava falando pra vocês aqui, ó, é a representação em forma de arte de que o ser humano tinha passado por um novo processo na trajetória do curso da humanidade, né? Da nossa história da humanidade, do Homo sapiens. A gente começou a criar coisas que não existiam.
e utilizar isso na nossa sociedade, nas nossas relações humanas. Pode crer? Eu ia decidir fazer um mapa mental com vocês, só que eu vou deixar pra fazer na próxima aula, tá? Porque já tá, me passei na real nesses vídeos aí, ficou muito longo. Então eu vou mostrar um site pra vocês. Vocês podem fazer no caderno, na real, quem quiser, ou fazer no site mesmo, que é gratuito, um mapa mental com alguns conteúdos, assim. O mapa mental é uma coisa que, nossa, vocês vão fazer muito, assim, é muito legal para vocês memorizarem os conteúdos de qualquer coisa que vocês queiram aprender ou decorar, enfim. Vocês vão utilizar muito na faculdade, no trabalho de vocês, futuramente, ajuda muito. Então na próxima aula a gente vai fazer um mapa mental aí sobre essa aula que a gente teve e daí a gente já vai dar continuidade a partir disso, falar um pouquinho mais de Idade Antiga. Fechou? Mas eu não vou focar tanto na Europa, eu vou falar um pouco mais da África ali, do Egito, da Núbia, vou falar desses povos, beleza? Já que a gente está vivendo, né, na atualidade esse momento de falar sobre questões raciais e de racismo, eu acho extremamente importante de nós professores de história lembrar, né, o quanto a civilização negra era extremamente riquíssima, né, nesse período aqui de da Idade Antiga, beleza? Os reis, todos os egípcios eram todos negros, de Danúbios, enfim. Eu vou mostrar, vou querer trazer esse novo lado, né? Que a história está trabalhando bastante, até justamente para valorizar e fazer esse momento de reflexão com a atualidade que a gente está vivendo agora, beleza? Que é falar do lado bom da história da história afrodescendente, né? Fechou? É isso, meus garotos. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Boa noite pra vocês. E irei postar essa aula aí no Google Classroom, no WhatsApp, no YouTube, enfim, no que der. Valeu, obrigado, é nóis.